Olá, alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Nós vamos dar início à nossa terceira aula de biotecnologia. Lembrando que nós já tivemos duas aulas. Na primeira, nós abordamos os conceitos básicos de biotecnologia, falamos da tecnologia do DNA recombinante, falamos de PCR. Depois nós tivemos uma aula que nós falamos de organismos geneticamente modificados, da clonagem reprodutiva, da clonagem terapêutica, e hoje nós vamos dar foco na parte da ementa que fala sobre o ensino de biotecnologia, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, esses conceitos, pesquisa genômica, proteoma, clonagem, células-tronco, transgênico, são temas que são abordados dentro da sala de aula, mas também fora do ambiente escolar. E é preciso que esses temas sejam discutidos com os alunos para que esses alunos possam formar os conceitos e, consequentemente, participar das discussões fora do ambiente escolar. Então, cabe ao professor tratar desses assuntos relacionados à biotecnologia. Nessa aula, eu separei alguns artigos para a gente avaliar e analisar esses artigos. O primeiro artigo fala sobre o ensino de biotecnologia, o conhecimento docente e abordagem na perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, os autores, inicialmente, eles trazem um gráfico, e esse gráfico fala sobre as questões de biotecnologia no Enem. E o que se percebe? Que em todas as provas do Enem, de 2009 até 2015, nós temos questões que envolvem os conceitos de biotecnologia de forma direta ou de forma indireta, mas as questões estão lá. Questões que envolvem organismos geneticamente modificados, projeto de genoma, tecnologia do DNA recombinante. Então, é importante que, além dessa discussão que acontece no ambiente fora da escola, que os alunos também estejam preparados para responder essas questões, como as questões do Enem. E esse artigo, ele traz a visão de alguns professores. Então, eu vou colocar os relatos desses professores para que a gente possa fazer a discussão. O primeiro professor, ele coloca a seguinte frase: a minha área em si é mais direcionada para a área de ciências agrárias, não é direcionada diretamente para a parte da biologia, porque, de certa forma, a gente vê, mas essa biotecnologia vem se aprofundando, melhorando e procurando informações mais na parte do conceito. Um outro professor relata que na época ainda não havia tantas discussões, ou seja, era incipiente, estava começando a surgir, pelo menos na instituição em que cursei a graduação, os primeiros grupos de trabalho e discussões sobre o tema. Um outro professor coloca que está deixando a desejar. Confesso que essas técnicas, particularmente quando eu fiz graduação, a gente não teve contato como a gente gostaria. Então, nesses três relatos, nós podemos entender algumas coisas. Primeiro, nem todos os professores do ensino fundamental e do ensino médio da rede pública apresentam a licenciatura em ciências biológicas. E aí, eles não são preparados necessariamente, não apresentam as disciplinas relacionadas à formação de professores e também não tiveram na graduação todas as disciplinas que são importantes para gerar os conceitos de biologia. E isso aí é relatado no texto. Um professor fala que é da área de ciências agrárias. Outros professores colocam a respeito que na época que fizeram graduação, esses conceitos de biotecnologia ainda não eram tão abordados na graduação. E aqui a gente já pode prestar atenção que no tema de biotecnologia
é necessário que esses professores tenham uma capacitação continuada, porque é um tema que o tempo inteiro nós estamos tendo novas descobertas e, consequentemente, os conceitos vão sendo melhorados e as técnicas também. Então, eu coloquei alguns pontos importantes a partir dessas falas. Necessário atualização e capacitação continuada dos professores. É preciso que os professores estejam inteirados sobre essas técnicas, principalmente aqueles professores que formaram, que cursaram a graduação em uma época em que essas técnicas não eram discutidas. Então, é necessário que tenha uma capacitação, uma formação continuada. Além disso, a contextualização com os acontecimentos do cotidiano. Então, o professor de biologia, quando ele escuta na televisão que para fazer o teste do Covid-19, do novo coronavírus, é necessário o PCR, ele tem que entender que quando ele estiver estudando PCR com seus alunos, ele precisa contextualizar isso com o Covid-19. Então, a capacitação, ela está ligada aí à contextualização para que o professor possa promover isso na sala de aula. É preciso avaliar o livro didático ou os livros didáticos. Muitas vezes, os alunos de escola pública, a principal ferramenta de aprendizagem é o livro didático. Então, é preciso que o professor faça uma escolha centrada e uma escolha que vai trazer essas informações para os alunos. O uso da metodologia ativa, né? O uso dessas ferramentas de interação com os alunos é importantíssima. E atividades práticas, algumas práticas que podem ser realizadas de forma caseira. Outros professores, nesse mesmo artigo, falam o seguinte: fala que cursei disciplinas de biologia molecular, fisiologia animal e biossegurança, nas quais tive contato com ferramentas atualizadas, como PCR e melhoramento genético. Não tive aulas práticas sobre essas técnicas, mas as visualizei em atividades extracurriculares da faculdade. Disciplinas de biotecnologia no bacharelado, um outro professor relata isso. Tinha disciplina de biotecnologia com aulas práticas. Então, alguns professores hoje na rede pública, a gente percebe que estão vivenciando essas técnicas de biotecnologia e que discutiram isso na graduação e outros não. Então, é necessário, mais uma vez, a gente pensar nessa capacitação continuada para que o professor possa promover a discussão e possa trazer essa discussão no contexto da sala de aula. Em relação a esse mesmo artigo, nós temos relato de professores de como eles trabalham o tema biotecnologia na sala de aula. Alguns professores colocaram que usam revistas científicas indexadas e livros de terceiro grau. Então, vão buscar nos livros da universidade os conceitos para que possa fazer essa ligação no ensino fundamental e no ensino médio. Além disso, usam revistas de divulgação científica, livros, artigos, páginas de universidade. Então, são fontes de pesquisa para entender como que a biotecnologia está relacionada nesse contexto e permitir com que se traga essas novidades para a sala de aula. Além disso, o uso da internet, o uso de documentários, o uso de jornais, de revistas, de livros, tudo isso é importante para atualizar sobre a biotecnologia. Então, tanto os professores que não tiveram os conceitos de biotecnologia na graduação, como os que tiveram, é importante que se mantenham atualizados, porque as pesquisas científicas são dinâmicas, e aí é preciso que o professor saiba contextualizar aquilo com as técnicas de biotecnologia. Além disso, esses professores falaram sobre os recursos utilizados. Muitos usam conteúdos expositivos e contextualizados com artigos, com notícias de jornais, com temas provocados nos próprios livros didáticos,
com questões de bioética, questões ambientais, sobre o uso do transgênico, sobre o uso dos organismos geneticamente modificados. Então, tudo isso permite com que nós tenhamos uma discussão mais profunda sobre biotecnologia na sala de aula. Muito comum o uso de documentários. Esses documentários trazem todos os pontos necessários para levantar a discussão na sala de aula sobre a biotecnologia. Então, a gente percebe essa gama de recursos utilizados pelos professores quando nós pegamos esses relatos. Outros professores falaram sobre o uso de questões, e aí eu considero extremamente importante também. Então, após a exposição, ou a discussão, ou a transmissão desse conteúdo na sala de aula, é importante que os alunos realizem questões do Enem, questões de vestibulares, questões propostas pelos livros, porque isso permite com que eles acostumem com os conceitos. Então, essas questões são relatadas por esses professores e eu vejo importantíssimo com que a gente estimule isso nos nossos alunos. Então, são recursos utilizados para facilitar a abordagem sobre o tema da biotecnologia. Então, esse foi o primeiro artigo. O título está aí, vale a pena buscar na internet, fazer uma leitura do artigo, verificar as considerações colocadas pelos autores do artigo. E o outro artigo que eu trago é um artigo que fala das percepções de alunos do ensino médio público sobre a temática da biotecnologia. Então, nós vimos alguns relatos de professores no primeiro artigo, e agora nós vamos verificar as percepções dos alunos do ensino médio público sobre a temática da biotecnologia. Esse artigo ele traz algumas questões e monta alguns gráficos que vale a pena a gente realizar uma discussão sobre esses gráficos. O primeiro gráfico pergunta para os alunos qual a sua concepção sobre a biotecnologia. Poucos alunos falam que a biotecnologia é algo que deve ser aprofundado. A maioria dos alunos respondem a utilização da tecnologia a favor da vida e o uso da tecnologia em prol da biologia ou o avanço da biologia. Então, a maioria dos alunos respondem ou a alternativa B, a utilização da tecnologia a favor da vida, e aí esse conceito é necessário a gente melhorar com os alunos, e uma boa parte dos alunos também colocam o uso da tecnologia em prol da biologia ou o avanço da biologia. Mas muitos alunos, cerca de 14 alunos, não sabiam ou não responderam qual a sua concepção sobre biotecnologia. Então, esse gráfico já nos coloca que é importante abordar a biotecnologia de forma que a gente consiga chegar a todos os alunos. Por quê? Porque eles vão vivenciar a biotecnologia no dia a dia, no cotidiano, na hora que compra um alimento transgênico, na hora que precisa de uma insulina, na hora que precisa de um medicamento que usou tecnologia do DNA recombinante. Então, precisamos contextualizar, colocar a importância da biotecnologia no cotidiano desses alunos, para que a gente faça uma discussão mais elaborada, e a gente já percebe isso nesse primeiro gráfico. O segundo gráfico pergunta para os alunos qual é a percepção dele em relação a organismos geneticamente modificados e transgênicos. E o que nós temos? Cerca de 10 alunos responderam FC ou NC, respostas fora de contexto ou não fornecidas. Boa parte dos alunos responderam respostas superficiais, ou seja, conseguia elaborar alguma coisa sobre o que seriam os organismos geneticamente modificados, mas de forma muito superficial. Boa parte dos alunos tiveram respostas com fundamentos
corretos, mas quando a gente pega o todo, nós percebemos que a gente fica com a minoria dos alunos. E alguns alunos, respostas apropriadas sobre o que seriam organismos geneticamente modificados e transgênicos. Então, isso percebe que nós temos muitos alunos que ainda precisam elaborar os conceitos e que é importante discutir como levar esse tema de biotecnologia para a sala de aula. Isso aqui também é uma pergunta extremamente interessante. Qual o seu nível de interesse em relação à biotecnologia? A maioria esmagadora respondeu razoável, razoável e muito, e muito. Então, os nossos alunos, eles têm interesse em aprender biotecnologia. Cabe a nós, docentes, estimular e preparar uma aula provocativa, contextualizada, para que esse aluno veja a importância de estudar biotecnologia e de conhecer os conceitos da biotecnologia. Mas aqui mostra que a gente tem um campo, né? Os alunos, eles são receptivos a estudar biotecnologia, é algo de interesse. Até porque debate biotecnologia nos jornais, nas revistas, na televisão. Então, isso estimula o aluno a conhecer biotecnologia. Outra pergunta: qual meio de acesso constituiu na determinação do seu conhecimento? A maioria esmagadora dos alunos, em porcentagem, responderam às aulas. Uma outra parte significativa, internet e televisão. Então, a maioria entende que aprende biotecnologia, que aprende o conceito nas aulas. Daí a importância de a gente ter professores preparados, que conhecem os conceitos, que pode pegar um artigo do livro didático, ou um artigo da internet, ou um artigo do jornal, e que possa direcionar essa discussão na sala de aula e trazer as técnicas, os conceitos relacionados à biotecnologia. Porque os alunos colocaram que a maioria, né, qual o meio de acesso? A maioria, o meio de acesso foi através das aulas e da internet, e essa internet a gente pode usar dentro da sala de aula para promover essas discussões. E uma outra pergunta: vocês acreditam que os materiais didáticos, e aí a gente pode colocar laboratório, livros, a formação do professor em promover essa discussão, são suficientes? A maioria dos alunos marcaram que não são suficientes. E a gente sabe que a maioria das escolas públicas não apresentam laboratório, não consegue estimular uma atividade prática, demonstrativa, e os alunos colocam isso. Uma boa parte ali considerou que sim. E aí nós temos que entender que para a maioria dos alunos públicos, o que eles têm acesso é o livro didático. Então é importantíssimo com que o professor saiba escolher o livro didático para permitir com que o aluno possa elaborar suas discussões e possa ter uma aprendizagem e absorver os conceitos relacionados àquele conteúdo. Daí, eu peguei um terceiro artigo, os temas DNA e biotecnologia em livros didáticos de biologia, abordagem em ciência, tecnologia e sociedade no processo educativo. Sobre os livros didáticos, esse artigo analisou 8 livros didáticos que ele determinou como código LD1, LD2, LD3, LD4, LD5, LD6, LD7 e LD8. Cada código desse um livro. Alguns ele avaliava o volume 1 e o volume 3 e outros somente o volume 2, como é o caso do LD6. O que eu quero com essa discussão não é avaliar aqui qual o melhor livro. Primeiramente, que a gente não pode escolher o livro somente devido ao tema biotecnologia, apesar que o tema biotecnologia é fundamental para que a gente faça uma boa escolha, porque é um tema extremamente atual, em que os alunos precisam dessa informação. Mas
a gente entender quais são os critérios importantes na hora de avaliar um livro e na hora de escolher um livro didático para os nossos alunos. Isso é importante baseado naquilo que eu vou propor em sala de aula também. Pode ser que eu tenha um livro que as atividades extracurriculares, ou os textos extracurriculares, a avaliação dele não é muito boa, mas eu consigo propor essas atividades de outra forma na sala de aula. Então, tudo isso nós precisamos considerar, né, quando nós estamos escolhendo o livro didático, e é isso que esse artigo faz. Então, ele avalia o livro didático de 1 a 5, onde 1, a obra não atende ao quesito; 2, a obra atende, mas de modo insuficiente; 3, a obra atende parcialmente; 4, a obra atende de forma satisfatória; e 5, a obra atende plenamente ao quesito. Então, 3, parcialmente ao quesito; 4, satisfatório; e 5, atende plenamente. 2 e 1, o modo ali atende de forma insuficiente ou não atende nada ao quesito que ele está avaliando. E ele trouxe para nós 3 dimensões, tá? A primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão avaliada nesses livros didáticos. A primeira dimensão, ele fala sobre a contextualização e interdisciplinaridade. Isso é fundamental para o estudo da biotecnologia. Por quê? Nós vimos que a biotecnologia é uma disciplina multidisciplinar. Então, quando nós estamos estudando isso no ensino fundamental e no ensino médio, é preciso mostrar para o aluno a ligação dos conteúdos com a biotecnologia. Então, é importante a interdisciplinaridade, né? Fazer interdisciplinaridade com outra disciplina e contextualizar aquilo que nós estamos estudando, né? Notícias de revistas, de jornais, sobre temas como organismos geneticamente modificados, clonagem, projeto de genoma. Então, tudo isso é importante para o aluno verificar que ele está estudando algo que está presente no cotidiano, que está presente no dia a dia dele. Então, quais foram os critérios dentro dessa dimensão? Critério 1, emprego correto de conceitos. A maioria dos livros ali atendeu plenamente ou atendeu de forma satisfatória os conceitos. A maioria não, desculpa, todos. O LD1, o LD4, o LD6. E os outros atenderam, e o LD8, e os outros atenderam de forma satisfatória. Aplicação de conceitos às situações do cotidiano. Aí nós já verificamos que alguns livros atendem de forma satisfatória e outros atendem de forma não satisfatória. Então, é importante que o livro aplique situações do cotidiano, né? Se o livro não tiver isso, o professor tem que ficar atento e realizar isso no debate, na sala de aula, para que o aluno possa ser estimulado e tenha uma boa aprendizagem quando ele estiver estudando biotecnologia. Utilização de textos complementares, né? Então, ali, alguns livros, né? LD1, LD6, LD7, LD8, atende de forma satisfatória, e outros ali deixam a desejar, né? A utilização de textos complementares. E o estabelecimento de relações com outras disciplinas, né? A interdisciplinaridade. Então, o LD1 ali é 5, né? Já o LD7 é 1. Então, se o livro didático não consegue relacionar o tema de biotecnologia com outras disciplinas, nós, enquanto docentes, precisamos promover isso na sala de aula para que o aluno possa contextualizar e ter uma aprendizagem significativa em relação à biotecnologia. Uma outra dimensão, ele fala da aplicabilidade do ensino, dinâmicas, experimentos, muitas vezes experimentos caseiros que o aluno consegue fazer em casa, procedimentos laboratoriais. E quais foram os critérios que ele avaliou?
proposição de atividades práticas em aula ou laboratório. Alguns livros ali atendem de forma satisfatória, outros não. Aproximação dos conceitos a atividades práticas sobre técnicas moleculares, essas técnicas que nós estudamos, e abordagem de técnicas atualizadas relativas à biotecnologia. Então, os livros, além dos conceitos, trazem as técnicas que são importantes para a clonagem, para os organismos geneticamente modificados, para o projeto Genoma. Então, tudo isso é importante a gente verificar quando nós estamos estudando sobre biotecnologia e quando nós estamos avaliando o livro. Então, essa foi a segunda dimensão. Veja que mais importante aqui do que entender qual o melhor livro, não é essa a proposta, é a gente entender os critérios importantes na hora de preparar a aula, na hora de verificar como que nós vamos ministrar esse conteúdo para os nossos alunos. Além desses critérios, ele traz a terceira dimensão, a dimensão emancipatória e criticidade. Quais são os critérios? Abordagem da manipulação genética e ética, e aí tem uma discussão ética, por exemplo, sobre clonagem terapêutica, né? Porque nós precisamos tirar aquelas células ali, que são células totipotentes, e isso gera uma discussão e uma problematização ética que é importante que os alunos estejam inseridos nessa discussão. Os livros trazem? Alguns sim, outros não, né? Você vê ali o LD6 é nota 5, já o LD8 é nota 1 sobre a discussão ética, né? Incentivo à postura crítica a respeito ao meio ambiente e às pessoas, né? O uso de organismos geneticamente modificados, de transgênicos, os possíveis impactos ao ambiente. Então, o aluno ele precisa entender que o transgênico está ali no supermercado, que aumenta a produtividade, que tem um interesse comercial, mas gera impacto ambiental, é comprovado, né? O que está sendo debatido sobre esse impacto ambiental relacionado a transgênico? Então, essa discussão nós precisamos permitir com que os nossos alunos realizem na sala de aula. Discussão de possíveis riscos e benefícios do uso da biotecnologia para as pessoas e o ambiente, né? A clonagem terapêutica, ela traz riscos? Traz, mas ela também traz benefícios. Se a gente evoluir e aprimorar essa técnica, ela vai ser extremamente interessante para muitas pessoas. Então, a gente precisa colocar essa discussão e que os alunos estejam atentos tanto aos pontos positivos quanto aos pontos negativos relacionados a todos os pontos da biotecnologia, tá? E aí, depois de discutir a visão dos professores, né? E aí nós tivemos visões ali diferentes. Boa parte dos professores tiveram biotecnologia na graduação, conseguem elaborar os processos de aprendizagem aí com os alunos, né? Conseguem promover discussões. Já outros professores colocaram que não são da área de ciências biológicas e que na área dele não visualizou tanto as técnicas de biotecnologia. Outros colocam que quando fizeram a graduação não era abordado biotecnologia, né? Então, isso é uma oportunidade que nós estamos aqui de debater a biotecnologia agora e que vocês realmente vão precisar dessas técnicas para promover essa discussão com os alunos. E aí, em relação à biotecnologia, os professores apontaram, né, a necessidade da formação continuada, a necessidade de uma leitura constante de livros, né, de páginas de universidades, da internet, de revistas, de jornais. E aí nós podemos, além disso, usar a metodologia ativa para a gente realmente colocar o aluno como ponto-chave para promover a sua aprendizagem. E em relação também ao estudo de biotecnologia,
nós temos várias formas de promover essa discussão. A gente pode pegar artigos, um documentário sobre organismos geneticamente modificados e fazer uma discussão elaborada, trazendo os conceitos dos organismos geneticamente modificados para a sala de aula. Podemos levar produtos transgênicos para a sala de aula e dali iniciar uma discussão sobre o impacto ambiental, se sim, os pontos positivos e os pontos negativos, sobre os benefícios desse transgênico. Quando a gente estiver falando da tecnologia do DNA recombinante, podemos mostrar uma insulina e aí sim colocar para os alunos como que aquela insulina é produzida usando a tecnologia do DNA recombinante e podemos também usar jogos, né? Os jogos são importantes para despertar o interesse dos alunos. E aí, com relação aos jogos, eu peguei um artigo publicado agora, em 2020, extremamente atualizado, né? E que ele traz uma proposta de um jogo didático que tem o nome de Bases para a Biotecnologia e Caminhos para a Eletroforese. Então, eu peguei esse artigo e vou mostrar ele para vocês. Então, esse artigo, ele traz, primeiramente, uma cartela, que vai de 1 a 20, tá? Em que, em cada ponto dessa cartela aqui, nós temos perguntas. Essas perguntas, se os alunos acertarem, eles vão receber alguns pontos de acordo com a pergunta e de acordo com o local na cartela. Qual é o interesse desse jogo aqui? Que o aluno possa comprar os equipamentos necessários para realizar uma eletroforese, tá? Como o título propõe. Então, os alunos vão precisar de dados, nós podemos jogar aí com grupos, com até 4 grupos, e esses grupos podem ter 5 alunos, né, para não ficar muito grande, e a gente pode dividir a sala para fazer 2 jogos, por exemplo, e ele precisa de um mediador e os outros alunos ali podem promover a discussão. Então, precisa do dado, precisa dessa tabela de pontos para ir marcando, né, do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4, e o pino que cada grupo vai caminhando ali no tabuleiro, né? Aqui é uma ficha de tudo que precisa para realizar uma eletroforese. Então, algumas coisas aqui, ó, material para laboratório, custa 5 pontos, né? Agarose para eletroforese, 10 pontos. Então, quanto que custa os equipamentos para realizar uma eletroforese? Então, ele traz uma cartela. É isso que os alunos terão que comprar. E aqui, uma ficha com perguntas, né? Que as perguntas serão embaralhadas e à medida que for caminhando os pinos, vai selecionando essas perguntas e as perguntas, caso os alunos acertem, eles vão ganhando os pontos e podem usar esses pontos para comprar os equipamentos. Então, esse artigo traz aqui também o manual. No manual traz os componentes do jogo e traz a descrição. O jogo didático, Bases para a Biotecnologia, Caminhos da Eletroforese, consiste na montagem da técnica de eletroforese através da compra dos itens necessários para esse processo. Com base no acúmulo de pontos da resolução dos cartões de questionamento, as perguntas de múltipla escolha valem 10 pontos e as de verdadeiro ou falso valem 5 pontos. Então, os grupos vão ganhando os pontos e com os pontos eles vão comprando, né? Eu quero comprar a agarose, eu quero comprar os equipamentos. E aí, até ele montar todos os equipamentos necessários para realizar uma eletroforese. O primeiro grupo que montar todos os equipamentos ganha. E aí o jogo pode continuar, né? O segundo grupo, o terceiro grupo e o quarto grupo que estiver relacionado. Então, jogos são importantíssimos para despertar no aluno isso aí. E aí, depois disso, o professor pode explicar sobre a eletroforese, né? Pode discutir a importância da eletroforese, pode falar de todos esses equipamentos. Então, o uso de jogos didáticos aí
é importantíssimo e desperta um interesse e traz uma aprendizagem significativa para os alunos. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, se a gente vai discutir PCR na sala de aula, nós precisamos trazer o tema do Covid-19, do novo coronavírus. Por quê? Porque PCR é a principal técnica para detectar o coronavírus. Então, como falar de PCR sem falar da importância do PCR nesse momento que nós estamos vivendo? Então, buscar esses artigos do cotidiano, do dia a dia, contextualizar isso é fundamental para o ensino de biotecnologia. Então, na nossa aula hoje, nós falamos um pouco sobre a visão dos professores, falamos um pouco dessa receptividade dos alunos, apesar de boa parte dos alunos terem dificuldades no tema da biotecnologia, como nós vimos ali nas questões, em elaborar respostas mais profundas, nós também percebemos que a maioria dos alunos, eles são receptivos, eles têm interesse de aprender biotecnologia. Fizemos um estudo sobre as principais dimensões e os critérios usados para avaliar um livro didático, tá? E aí, nesse primeiro momento, eu não quero que a gente fique falando, qual livro que é melhor, tá? Aí vai depender de como que eu vou trabalhar esse livro na sala de aula. E se eu vou conseguir trazer o suporte que falta em alguns livros durante as minhas aulas, né? É importante que o professor faça essa avaliação. Se o livro ele não contextualiza, onde que eu vou buscar fontes para contextualizar? Lembrando que muitas vezes nas escolas públicas, o livro didático é a principal ferramenta para que o aluno possa elaborar junto com o professor, para que o aluno possa ter aprendizagem. Então, é importante avaliar o livro didático, é importante a gente perceber as fragilidades e entender como que nós podemos trabalhar isso dentro da sala de aula. Então, depois do livro didático, tem uma proposta de um jogo aí bastante interessante, que vocês, inclusive, podem brincar com esse jogo aí sobre biotecnologia, tá bom? Um abraço forte aí, fiquem com Deus.